Fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oremos. Ah, Jesus, como é bela tua palavra, como é encantadora e convincente. Tua palavra, Jesus, consolida a razão e sensibiliza o coração. Ela diz tudo e tudo esclarece. Não há mistério que não revele, nem problema que não solucione. Tua palavra, Jesus, é bálsamo que alivia as dores, é luz que ilumina o entendimento, é força que reanima, é vida que rejuvenesce. Tua palavra, Jesus, modifica, corrige, transforma e converte. A mágica influência de tua palavra, Jesus, converteu a fraqueza de Simão na coragem de Pedro, a sordidez do publicano na generosidade de Zaqueu, a volúpia de Madalena no sublime e incomparável idealismo, o fanatismo de Saulo na abnegação de Paulo, ao encantamento de suas palavras, Jesus. As tempestades se acalmam, os paralíticos se locomovem, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos ficam limpos, os mortos ressuscitam. E como não ser assim, Jesus? Uma vez que a tua palavra é o mesmo verbo de Deus que se faz ouvir neste mundo. Que assim seja. Vou declamar a poesia da manhã de hoje. Chama-se Ide e Pregai. Vós que tendes as rosas da bonança, enlaçadas na fé mais doce e pura. Ide e pregai na noite da amargura o evangelho do amor e da esperança. Toda luz da verdade que se alcança
é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Conduzi a mensagem luminosa da caridade lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Essa poesia é de Cruz e Souza. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa envolver os nossos corações nessa manhã, para que possamos nos concentrar, buscar do alto as energias dos nossos irmãos espirituais, benfeitores, que possam nos envolver, para que possamos edificar os nossos pensamentos, nos ligar ao nosso Mestre Senhor Jesus, para sermos cada vez mais seus colaboradores. Jesus conta conosco para a tarefa que nos cabe fazer: levar o seu Evangelho, consolar corações, ajudar os nossos irmãos necessitados, irmãos que ainda se encontram na ignorância do caminho. E nós temos que ser esse divulgador do conhecimento, dessa luz da verdade que já tivemos a oportunidade de conhecer. A nossa palestra da manhã de hoje, ela tem como tema o cristão e o mundo. E vamos procurar ao longo dessa hora, nesse momento da nossa palestra, de estar buscando reflexões de como tem sido as nossas ações perante o mundo. Uma vez, como falei antes, já fomos abençoados pela luz do conhecimento. E como que estamos reagindo ao mundo, uma vez que já conhecemos muito, já conhecemos toda a verdade, as verdades espirituais. E alguns questionamentos podemos fazer, né? Será que as nossas ações são ações que elevam, são ações que iluminam, são ações que refletem, são ações que já refletem para o mundo os desígnios do Cristo, né? São ações que já denotam a expressão divina, a expressão do Verbo? Ou será que as nossas ações ainda são ações pessoais, ações do nosso eu, ações do nosso personalismo? Será que já conseguimos entender que temos a obrigação de praticar, de vivenciar esse evangelho tão rico de conhecimento, tão rico de palavras, de ensinamentos, que hoje já temos, né? Ou ainda estamos deixando os nossos sentimentos inferiores falar mais alto, como o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso personalismo, como falei antes, né? Em resumo, será que a nossa ação, né, o nosso comportamento é um comportamento cristão ou um comportamento do nosso eu? Precisamos estar refletindo, pois que já sabemos, já ouvimos muitas vezes, que muito será cobrado e que muito recebeu. E nós hoje já podemos nos enquadrar, já podemos, né, analisar que muito já recebemos. Se analisarmos os nossos estudos durante a semana, as oportunidades que estamos tendo de conhecimento, né, as oportunidades que nos chegam através dos autos, através dos ensinamentos, dos livros da doutrina espírita, já temos condições de estar pautando melhor a nossa vida e de estar levando consolo a muitos corações. Como disse, Jesus, ele espera e ele conta conosco a todo instante. Em duas passagens do apóstolo Paulo, que se encontram na carta aos Romanos e na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele tem uma definição muito propícia para a igreja, como sendo a comunidade dos seguidores de Jesus. Então, Jesus, como a cabeça da igreja, ele sendo aquele que planeja, aquele que define,
aquele que inspira, ele conta com aqueles que no mundo se dispõem a serem seus braços, as suas pernas, serem seu corpo, para levar as suas palavras, né? Por meio, para que ele possa, por meio de nós, estar agindo para consolar corações, para consolar irmãos da nossa caminhada. Temos que nos colocar dessa maneira. Esquecer um pouco de nós, esquecer um pouco das nossas dores, pois já sabemos quais são as razões, já entendemos um pouco do que representa estar no mundo material, do que representa a Terra como mundo de provas e expiações, né? Sabemos que aqui viemos para saudar, para quitar débitos, para passar por provações. Provações essas que, em algum momento, né, provações, expiações essas que, em algum momento, lesamos a lei divina. Então, diante desse conhecimento, sabemos que todo o sofrimento, todas as dores que passamos, são fruto de acontecimentos que fizemos, né, ou que ainda continuamos fazendo, né, mas precisamos sair um pouco de nós, né, deixar essa preocupação excessiva, às vezes, que temos com a gente mesmo, e levar essa palavra, levar o ensinamento de Jesus. É muito importante que assumamos essa postura a cada dia. Na oração inicial, como foi dito, a palavra de Jesus diz tudo. Tudo esclarece, não há mistério que não revele, não problema que não solucione. Então, já analisamos aí que essa palavra precisa ser levada e temos que ser esse veículo de esclarecimento, né? Muitos dos nossos irmãos não têm essa oportunidade e nós já temos, né? E precisamos, a todo instante, estar nos questionando o que estamos fazendo com esse conhecimento. Estamos nos deixando ainda, não estamos lançando mão desse conhecimento, estamos nos deixando abater pelas dores, pelas provas. Já temos um pouco de maturidade para não cair ainda nesse ato contínuo, né, de não entendimento. Precisamos entender, irmãos, que a maior miséria não é a miséria da falta material. A maior miséria é a falta do conhecimento, né? Então, muitas das vezes, vemos irmãos que se preocupam demasiadamente com o material, com o que não tem, né? E nós já sabemos as razões desse não ter, dessa falta. Então, precisamos levar essa palavra, esse conhecimento espiritual aos nossos irmãos. Esse deve ser o papel, a função do cristão, né? Do cristão aqui na Terra. Ser esse veículo de transformação, esse veículo de consolo para as pessoas, né? Como eu disse antes, temos a bênção do Evangelho, a bênção desse conhecimento. E isso nos faz, é a razão para que a gente possa estar nos fortalecendo a todos os dias. Na poesia, relata muito bem essa função do cristão, e eu vou ler peço licença aqui para reler novamente dois versos, onde diz o seguinte, que nós temos que espalhar, diz aqui, espalhar os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturosos. Conduzir a mensagem luminosa de caridade lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Então, precisamos, né, dessa condução, de levar esse ensinamento, de fazer, como está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16, onde diz que precisamos fazer brilhar a nossa luz, essa luz do conhecimento, né? Diante disso, diante dessa ação, que vamos ser esse veículo de consolo, né? Estamos num momento em que nos voltamos para a nossa família, para o nosso lar, um momento de reflexão, onde precisamos estar refletindo por que
ficamos muitas vezes pensando no efeito que essa pandemia está trazendo, ficamos com receio de adoecer, com uma série de receios, mas às vezes esquecemos do lado principal, de estar nos analisando, de estar refletindo de como está a nossa fé, de como estamos reagindo a tudo isso, né? Esquecendo muitas vezes que estamos, né, em nossos lares, com aqueles irmãos que fomos chamados à convivência novamente, e o fato de às vezes, estarmos voltados para nós, para os nossos sentimentos, para as preocupações excessivas conosco mesmo, esquecemos de olhar à nossa volta e aplicar esse conhecimento que temos, de sermos cristãos próximos dos irmãos que mais próximos de nós estamos, de levar esse conhecimento, e nos deixamos ainda que o nosso egoísmo, que a nossa preocupação excessiva com a gente mesmo fale mais alto. Não podemos mais agir assim, né? Precisamos ser esse veículo de esclarecimento, esse veículo de consolo. Então, diz lá, em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, temos uma responsabilidade muito grande como cristãos. Ao assumirmos esse posto de cristãos, temos que ser exemplo. Temos que nos colocar de maneira a que possam nos olhar e que possam ver em nós o efeito da palavra do nosso Senhor Jesus. Porque de nada vai adiantar o conhecimento se ele não for colocado em prática, se ele não for apresentado em forma de ações. Então, temos que entender que somos espelhos, né? Somos demonstrações da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bom, dito isso, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos umas divisões das matérias contidas nos Evangelhos. Então, lá está dizendo, logo no prefácio, eu peço licença aos irmãos para ler, onde fala do objetivo dessa obra, da obra do Evangelho. E lá, Allan Kardec nos diz que podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. E ele define muito bem, como diz aqui, ó, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. O que seria dogmas, né? É o ponto fundamental das religiões. Cada uma religião, a católica, a evangélica, né? As duas religiões que conhecemos, ela tem um ponto fundamental, né? E a quinta divisão dessas matérias seria o ensino moral. E Kardec muito bem fala, né, que as 4 primeiras, como a gente falou antes, né, elas foram, durante esses longos anos, motivo de controvérsias, de brigas, de discordâncias. Então, ao longo de todos esses anos, essas 4 primeiras foram frutos, né, geraram essa discordância. Porém, o quinto item, que é o ensino moral, ninguém pode deixar de dizer, né? Não há motivo de levar essa discordância. Por quê? Aí eu peço licença, irmãos, para ler, que diz o seguinte: diante do ensino moral, que é um código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual todos podem se colocar, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria de disputas religiosas, que sempre, por toda parte, se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se os discutissem, neles teriam as seitas encontrado a sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral,
porque a parte moral exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Então, meus irmãos, isso está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro dedicado, né, todo para as nossas orientações, onde descreve aqui todo o ensino moral, tudo aquilo que nós, cristãos, precisamos para saber nos pautar nessa vida material e na vida espiritual. Então, todo conhecimento que, ora, precisamos, né, para estar agindo, para estar, né, levando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para estar sabendo conviver com irmãos de caminhada, se encontra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Tem uma passagem do apóstolo Paulo, né, onde ele diz, né, em uma das suas conversações, ele nos fala que precisamos entender o Senhor Jesus. Precisamos meditar sobre os seus ensinamentos. E todos os seus ensinamentos estão aqui. Eles estão aqui contidos no Evangelho. O Evangelho nos traz a luz desse conhecimento para que a gente possa passar para os nossos irmãos. Durante os nossos estudos da semana, mais um comentário a respeito do Evangelho, quando uma de nossas irmãs nos disse que uma de nossas irmãs fez o comentário que todos os outros livros, tudo que a gente encontrar, todas as mensagens que normalmente temos condições de estar, temos a oportunidade de estar lendo, de estar ouvindo, elas são complemento do Evangelho. Tudo está no Evangelho de Jesus. Então, precisamos, se ainda não fizemos, nos esforçar para ter esse entendimento, porque só assim conseguiremos ter uma caminhada com Jesus, uma caminhada que conseguiremos edificar corações. Lembrando mais uma vez do apóstolo Paulo, quando ele disse uma vez que o cristão, ele falou mais ou menos dessa forma, que buscar a educação, o caráter, o desejo de uma personalidade formada no bem, é um passo maravilhoso para o homem. O homem ele deve aspirar a ser uma personalidade espiritual. O que é ser uma personalidade espiritual? É seguir os preceitos do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque o Evangelho nos ensina todas as coisas. Nos ensina o respeito à família, o respeito ao casal, o respeito aos filhos. Tudo está no Evangelho. E ele conclui dizendo, e o mundo está assim por quê? Porque não tem suas casas, famílias, o livro sagrado. E quando tem, não os lê. Não ensinam seus filhos a respeitar a casa do Senhor. Então, possamos refletir sobre essas palavras, sobre esses ensinamentos, porque hoje estamos passando, né, como falamos antes, por uma prova, por um momento de reflexão, mas lembrando que o remédio veio antes. Há 2000 anos, Jesus veio nos ensinar de como agir, de como deveríamos proceder. Mas ainda hoje, 2020 anos, ainda não aprendemos esse Evangelho. Então, é preciso que passamos por situações dessas para que possamos aprender como agir, para que possamos entender o que está de errado, o que precisamos colocar no lugar. Então, em momentos como esse, né, são momentos que, e muitas das vezes, ficamos focados na dor,
no que está faltando, no que, né, e não conseguimos ampliar a nossa visão, o nosso entendimento para extrair o melhor, né, dessa dor, dessa dificuldade. E esquecemos, né, uma coisa que ouvimos muito e muitos já falamos, que o nosso Pai ele é bondoso, ele é misericordioso e ele quer que todos os seus filhos melhorem, né? O maior ato disso, já sabemos, foi, né, ter enviado o seu próprio Filho, Jesus, para que viesse aqui, né, descesse esse orbe para nos ensinar o seu Evangelho e deixado para nós muitos ensinamentos, né, inicialmente lá por parábolas, que aí, e durante muito tempo ficamos no não entendimento, mas que hoje, como falamos lá no início, temos aqui a doutrina espírita que nos esclarece, que nos coloca a par da verdade com toda a clareza, com toda a condição de entendimento. Então, precisamos, como dissemos, pautar a nossa vida de acordo com o Evangelho, né? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nos consideramos cristãos, espíritas, já paramos para analisar como está a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o mundo. Então, é importante que possamos, né, ter cada vez mais esse entendimento. Aqui no Evangelho, só para a gente entender a importância, como falamos, desse código moral, para que a gente possa se pautar, para que a gente possa melhor conduzir. Nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, Orientações para Estudo. Então, nós temos aqui uma análise, queria passar para os irmãos, uma análise muito rápida de como Kardec, né, ao ser orientado pelos Espíritos, como que eles nos colocou esse livro para que pudéssemos hoje, né, ter essa melhor condição de estar atuando, né? E logo na introdução, ele coloca para a gente, né, ele define o que queremos e de onde viemos, né? E do capítulo 1 ao 4, ele coloca esses 4 capítulos, né, que são as premissas do entendimento que precisamos ter. Então, ele faz uma análise, né, do primeiro capítulo, não vim destruir a lei, o meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do Pai, né, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, precisamos entender, né, essa organização do Evangelho, né, para que a gente possa, ao estudar, ao ler, ao entender o que representa essa obra na vida de todos nós, no que a espiritualidade nos ofereceu para que pudéssemos melhorar, a gente, né, ter esse campo de visão alargado para que a gente possa cada vez mais nos melhorar, né? E após fazer essas 4 considerações importantíssimas, ele nos coloca como podemos proceder. E aí ele coloca no capítulo 6, né? Aliás, perdão, ele coloca no capítulo 5, né, como estamos. O capítulo 5 é colocado para nós, onde fala dos bem-aventurados aflitos, a nossa condição. Ele nos dá, nesse capítulo 5, um apanhado do porquê de todas as nossas dores, né, do porquê sofremos, o porquê retornamos a esse mundo terreno. E após fazer essa narrativa, essa discussão sobre a nossa condição, né, que se encontra nesse capítulo, ele nos dá aqui da maneira que a gente deve proceder. E no capítulo 6, o que ele nos traz? O Cristo Consolador, né? Da maneira que temos que agir perante o nosso dia, perante aos nossos irmãos. E do capítulo 7 ao 17, é nos apresentado o ideal a atingir, iniciando no capítulo 7, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, ou seja, bem-aventurados aqueles que têm o pobre de sentimentos
sentimentos contrários à caridade, sentimentos que de nada vão nos acrescentar nesse mundo, e conclui essa parte desse ideal a atingir no capítulo 17, nos colocando que o objetivo é sermos perfeitos. Então, são alguns capítulos que nos mostram, né, do que podemos conseguir aqui na Terra, né, seguindo o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Apresenta também para a gente, do capítulo 18 ao capítulo 24, 7 capítulos, né, as nossas dificuldades, iniciando com muitos chamados e poucos escolhidos, falando nesse capítulo, né, que precisamos aceitar, né, aceitar a palavra do nosso Senhor Jesus, né? Precisamos entender a palavra do nosso Senhor Jesus de uma maneira espiritual, né? E não ficarmos em desculpas e deixar a palavra do nosso Senhor para depois. Porque o principal objetivo de estarmos aqui é evoluir, e não há nada melhor do que seguir ao nosso Senhor Jesus. E termina nesse capítulo dizendo, no capítulo 24, que não devemos colocar a candeia debaixo do alqueire. Então, fazendo uma analogia com o nosso tema, com o tema de hoje, precisamos que essa luz que temos o conhecimento, essa luz que já conseguimos entender, precisamos, como cristãos, passar para o mundo, precisamos ser esse veículo de transformação, né? E conclui o Evangelho, né, no capítulo 25 ao 27, dizendo qual é a nossa diretriz, né? No capítulo 25, buscai e achareis, né? Precisamos, né, ter essa postura. No capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeu, né? E pedi e obtereis. Então, são 3 capítulos que nos direcionam da maneira pela qual devemos estar agindo, devemos estar nos conduzindo. Então, é importante, por que eu quis trazer essa breve definição, essa breve consideração desse livro, porque para que possamos entender a metodologia de construção do Evangelho, da metodologia usada por Kardec, através do auxílio dos nossos irmãos, dos benfeitores espirituais, para que a gente hoje tivesse essa maneira de proceder, esse meio de pesquisa e de entendimento de nossas dores, a forma que possamos agir, que isso é importante, que muitas vezes lemos os capítulos soltos, mas não focamos nessa parte fundamental de entendimento, de estudo. Bom, no Evangelho, fazendo um comentário agora do capítulo 17, Kardec faz uma consideração que ele nos diz, né? Ele, após enumerar as características do homem de bem, ele finaliza esse capítulo 17, né? E ele nos diz o seguinte: Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Então, quando ele fala que precisamos amar os nossos inimigos, muitas vezes não temos inimigos propriamente dito, mas sabemos que estamos aqui, como diz nesse mesmo capítulo, em convivência com irmãos imperfeitos, com irmãos que apresentam dificuldades, mas que não podemos chocar. Ele usa esse termo nesse capítulo, chocar com esses irmãos, né? Ter contendas. Precisamos agir de acordo com o Evangelho. Precisamos agir conforme Jesus agiria com esses irmãos. É importante entender dessa forma, porque no capítulo ele nos orienta que o que caracteriza o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão e o faz tornar um homem de bem
é a capacidade de compreender, mas, sobretudo, de sentir o Espiritismo. Então, muitas das vezes já compreendemos, já entendemos o que a doutrina nos traz, mas ainda temos a dificuldade de sentir esse Espiritismo, de sentir esses ensinamentos durante o dia, né, durante a nossa caminhada. E precisamos muito mais, às vezes, de colocar esse conhecimento em prática do que, né, estar, que às vezes falamos muito, né, conseguimos muitas das vezes falar, né, mas a prática ainda, quando nos vemos em determinadas situações, não sabemos agir da maneira correta. Então, é importante ter esse entendimento, é importante meditar, como falamos lá no início, sobre os ensinamentos de Jesus, porque é um meio de estarmos nos conduzindo melhor. Uma orientação dessa, né, se a gente parar para analisar o nosso dia a dia, com quantas pessoas convivemos, familiares, no ambiente de trabalho, né? Então, temos que olhar para esses irmãos e entender que é um espírito imperfeito, assim como nós, que tem dificuldades como nós temos, né? Então, está aqui, muitas vezes caímos no julgamento, caímos em observar, em achar que, às vezes, se estivermos no lugar daquele irmão, faríamos diferente, e muitas vezes não faríamos diferente. Faríamos talvez até pior. O momento em que estamos vivendo, os noticiários nos trazem muitas informações, né? E ficamos no julgamento. Se pararmos, por exemplo, para analisar os nossos políticos, vamos pensar, só para a gente poder ampliar o raciocínio. Ficamos no julgamento. Mas se ainda hoje, como cristãos, né, detentores desse conhecimento, e ainda nos permitimos a ter sentimentos de raiva, sentimentos de revolta, sentimentos, né, inferiores perante o irmão que está lá, que está no cargo, fazendo determinadas coisas que as quais hoje achamos que não fazemos, ainda caímos, né, nessa orientação, né? Se a nossa capacidade, né, ele diz aqui no capítulo 17, né, se a nossa capacidade ainda, ainda não conseguimos amar os inimigos, né, ainda estamos bem aquém. Mas a nossa perfeição, o nosso nível de perfeição estará no nível de entendimento desse irmão que ainda pratica o mal. Se ainda sentimos raiva dele, se ainda o odiamos, se ainda pensamos mal dele, se ainda desejamos o mal a esse irmão, ainda estamos muito longe da evolução. Então, e nós, por já deter esse conhecimento, por já sabermos disso, não podemos agir dessa forma mais. O irmão, às vezes, está lá agindo assim por falta de oportunidade, por ter que enfrentar determinadas situações que, de repente, nós lá, né, no lugar daquele irmão, faríamos talvez até pior, né? Então, precisamos, né, entender, precisamos pensar de como estamos pautando a nossa vida, do que estamos conseguindo passar para o mundo do que somos, né? Porque parece simples, né? Parece simples, né, essas reflexões, mas se nós estamos dentro de uma casa espírita, né, participando dos estudos, nos dizemos espíritas, né? Dizemos seguir a doutrina dos espíritos, né? Temos todo esse conhecimento e ainda, ao nos colocar perante a sociedade, ainda deixamos passar essa forma de pensamento, ainda passamos isso, então, qual análise que os outros irmãos que ainda estão encaminhados podem ver, né? Então, precisamos ter cuidado com a nossa forma, com a nossa postura, com a nossa forma de falar, com a nossa forma, com o nosso evitar o julgamento, porque Jesus diz, não julgueis, né? Não devemos julgar, não devemos, né, ter sentimentos contrário aos nossos irmãos. Não quer dizer, né, quando fala amar os inimigos, que temos que conviver com o inimigo, de trazer o inimigo para nossas casas, né?
Não é dessa forma. É entender, é olhar para aquele irmão e ver o irmão desprovido ainda de conhecimento. E que em algum momento ele vai chegar. Ele vai ter a luz do conhecimento. E a luz do conhecimento, conforme diz Emmanuel em uma de suas mensagens, né? Emmanuel fazendo uma analogia de uma passagem de Jesus, que está aqui no capítulo 102 do livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz aqui, ó, o cristão e o mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio, o grão cheio na espiga. Uma passagem que está em Marcos, capítulo 4, versículo 28. Então, a nossa evolução ela tem um passo. Então, as primeiras sementes começam, né? Elas precisam ser plantadas. Depois tem o nascimento, né? Fazendo uma analogia com a planta, né? Depois tem o nascimento da espiga e depois o grão cheio na espiga, que seriam os frutos. Então, aquele irmão que está ainda lá na sua caminhada, ele vai chegar também, porque nós viemos de lá. Então, hoje, se estamos melhores um pouco, não vamos nos enganar e achar que sempre fomos assim. É claro que não. O nosso passado ainda o nosso passado ainda é de muitos erros que precisamos ainda estar quitando, que precisamos ainda estar, né, nos melhorando. O fato de estarmos encarnados já mostra isso. Se fôssemos melhores do que outros, não estaríamos aqui, né? Então, a evolução não tem tempo. Ela tem tempo, ela precisa ser trabalhada. E muitas vezes caímos no julgamento, o irmão que praticava determinados atos, né, que em algum momento da sua vida, né, ele agiu de determinada forma, ele passa por uma mudança e passa a ir para a igreja, ele passa a ir, né, usar a Bíblia, e muitas vezes os nossos olhos olham para aquele irmão, né, e pensa assim, ela fez determinadas coisas e hoje está com a Bíblia. Isso não podemos mais agir dessa forma. Já temos entendimento para não pensar assim, para não julgar, né? Entender que todos vão chegar. Hoje, o irmão que hoje está lá desviando, que está não cuidando direito da sociedade como deveria cuidar, ele vai chegar no momento, ele vai chegar na hora que ele vai cuidar também, né? Então, o nosso olhar de cristão tem que ser assim. E nos focar cada vez mais em nós. Precisamos ter esse foco em nós, que a verdadeira mudança, que ela realmente é produtiva, é quando a gente olha para a gente, identifica os nossos defeitos, identifica como estamos agindo, né? Como estamos agindo e procuramos nos melhorar. E como disse, somos exemplos para o mundo. As nossas ações, elas refletem o que a gente é, né? Então, como falei antes, se conhecemos o Evangelho, se estamos em uma casa espírita e ainda temos ações, né, que não condizem, o nosso erro ainda é muito maior. No estudo dessa semana, estudo de quinta-feira, onde foi feito um comentário da segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, onde o apóstolo Paulo fala que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, é importante, isso tem a ver com o que eu falei antes, que precisamos estar olhando, né, combatendo esse bom combate em nós e não olhando para o próximo. E eu destaquei algumas frases que eu gostaria de reler novamente para a gente poder ampliar a nossa reflexão. E diz o seguinte aqui, ó: como identificado pelas marcas do Cristo, que somos nós, devemos exercer comportamento de cristãos e perseverar em fé inabalável, né? Então, muito bem colocado pela nossa irmã essa frase. Não precisamos exercer esse comportamento, né? Não podemos mais agir conforme o mundo, conforme as coisas acontecem, né? Temos que entender que o erro, ele é erro, mesmo que a maioria faça errado. Não devemos julgar, mas é erro, né?
e que o certo é certo, mesmo que um só faça. Então, a nossa postura como cristão é buscar cada vez mais agir em coerência com o que é certo, né? Pensar sempre como Jesus agiria. Se Jesus estivesse aqui, diante de qualquer dificuldade, né? Diante de qualquer situação que estejamos passando, se Jesus estivesse, como que ele agiria? Qual seria a postura de Jesus aqui nessa situação? Será que ele julgaria? Evidentemente que não. Será que ele falaria mal? Também não. Então, esse pensamento, essa forma de condução, né, a gente tem que exercitar a cada dia. Né? Nos diz aqui, ó, a vida do cristão é feita de escolhas diante do Evangelho. E através dessas escolhas, de qual caminho percorreremos que definirá o nosso combate como bom ou não no final da nossa jornada. Então, através dessas escolhas que a gente faz, né, podemos escolher tudo, já nos diz o apóstolo Paulo que podemos de tudo, mas nem tudo nos é lícito, temos que ter esse entendimento, né? Podemos estar, mas será que é bom? Será que devemos agir dessa forma? Evidentemente que tem muitas coisas que não mais nos compete fazer, e que se fizermos com o título de cristão, sendo marcados pelo Cristo, como falamos antes, evidentemente que o mal que iremos causar aos nossos irmãos será muito maior, né? Porque a análise que vai ser feita vai ser a seguinte: olha, aquele irmão tem conhecimento e está agindo dessa forma, por que será? Então, precisamos refletir sobre a nossa responsabilidade, que ela aumenta ela se alarga a cada dia. Né? A partir do momento que a gente passa a falar de Jesus, que a gente passa a proferir os seus ensinamentos, a nossa responsabilidade ela vai aumentando. E precisamos, né, não dar mais para agir conforme no passado. Né? Precisamos, né, como diz lá no capítulo 18, onde fala de muitos chamados e poucos escolhidos, precisamos querer ser esse escolhido, precisamos aceitar, né, as realidades espirituais e agir conforme as realidades espirituais. Né? Precisamos, né, enfrentar a cada dia essa porta estreita, porque o cristão, a vida do cristão é uma vivência da porta estreita. Né? A gente sabe que o mundo nos oferece muitas das coisas. Precisamos estar aqui, não tem, de fato, estamos e voltaremos ainda muitas vezes, mas precisamos ter esse entendimento do que é importante, do que podemos fazer. Né? O mundo nos oferece uma série de coisas, mas nem, né, a partir do momento que somos marcados pelo Cristo, não podemos mais agir conforme o mundo. Temos que nos esforçar cada vez mais para agir de uma maneira melhor. Isso se faz a cada dia. Né? Isso se faz dia a dia. A nossa vida é um conjunto de dias. Então, é importante que a gente aprenda a viver cada dia da melhor forma possível, nos preparando para esse dia, né? Entendendo as situações do nosso dia a dia, né? que nos analisemos, né? Que pautemos a nossa vida diária dentro de uma análise para que a gente possa entender o que se passa, usar esse conhecimento que a gente tem hoje, que a gente, né, fomos abençoados em ter, para conduzir melhor a nossa vida. Né? Mais uma colocação, Ana. Nós que já nos entregamos a Jesus, não podemos mais andar segundo o curso do mundo, pois somos espirituais. Conforme o nosso irmão falou na palestra da semana passada, nós somos o espírito eterno habitando temporariamente o corpo. Muitas vezes a gente ainda esquece disso, né? A gente esquece desse conceito, mas nós somos espirituais. Né? Momentaneamente estamos aqui, iremos retornar. Né? É uma experiência para aprendizado. Então, precisamos trazer, né, esse conhecimento para a prática. É importante isso, né? Nos colocar, passarmos a pensar como espírito.
Que às vezes vem as dores, vem a dificuldade, e já sabemos que a dificuldade pelas quais passamos é com o nosso próximo, é com o nosso próximo que a gente é testado, é com o nosso próximo que a gente vai conviver, né? Então, se a gente passar a pensar como espírito e olhar aquele próximo como espírito, a gente vai nos precaver de muitas dores, de muitas dificuldades. Porque, às vezes, não aceitamos o defeito do outro e muitas vezes, procurando nos livrar do outro. E o caminho, às vezes, não é esse, né? Se nos livrarmos agora, talvez, em outro momento, estaremos com esse próximo novamente em situações piores. Então, ao olharmos esse irmão como um irmão de caminhada, como um irmão também em aprendizado, o nosso olhar será mais caridoso perante ele, né? A gente vai entender mais as nossas relações, seja ela de quais tipos forem, né? Seja de casal, seja de pai, seja de amigo. Então, a gente vai ter um olhar diferenciado para esse próximo. Então, essa deve ser o nosso cuidado, a nossa preocupação como cristãos que somos, com esse título que conseguimos, né? Que temos que agradecer pela bênção de ter a oportunidade nessa vida de ter esse conhecimento. Eu acho que eu entendo que é o melhor que hoje temos, não é nenhuma conquista material, não é nada, nenhuma posição social que a gente possa ter. O mais importante na nossa vida hoje é a bênção do conhecimento espiritual. A gente precisa entender isso, porque aí todas as dificuldades, todas as dores materiais, elas ficam mais fáceis para a gente levar. O nosso foco precisa, como cristãos, deixar de ser esse foco material, esse foco de sucesso ou sucesso material. Não é, né? O quanto a gente já conseguiu de assimilar do Evangelho e o quanto a gente já consegue colocar em prática. Então, por isso, lá no início, eu fiz questão de colocar a importância desse livro, como está lá na sua introdução, no item 5 lá. O ensino moral, né, ele deve ser a nossa prioridade, né? É um livro que deve ser lido diariamente. Precisamos, a todo instante, estar meditando, refletindo, porque não há nada, se pararmos para pensar, não há nada melhor. Não há nada melhor do que nos conduzir melhor nesse mundo, de seguir Jesus, de seguir os preceitos de Jesus. Uma outra citação, no livro, citando novamente o estudo, são estudos maravilhosos que estamos tendo durante a semana, que a gente possa estar cada vez mais participando e procurando meditar em cima desses estudos, porque nos alarga muito o conhecimento. Uma outra passagem que a nossa irmã falou foi a seguinte, citando o livro de Joamar Nazaré, no livro Pequenas Atitudes: escolher bem é sinal de progresso moral. E, como bem sabemos, após nascermos de novo, nossa essência é nossa evolução moral. E, para isso, devemos combater como escolhas únicas nossas más inclinações. Então, como falei antes, o nosso esforço deve ser o combate em nós mesmos, a nossa melhoria espiritual. Finalizando, no livro Pão Nosso, queria fazer alguns comentários que o nosso irmão, o Espírito Emmanuel, traz para a gente. Ele diz o seguinte, ele faz um comentário da passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz aqui o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ele faz uma alusão aqui ao alicerce. Ele faz uma analogia em relação a uma construção material e a uma construção espiritual. Então, Jesus nos diz que precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. E se edificarmos a nossa casa, se essa base for feita sobre areia, né? Tem uma música que a gente canta lá para as crianças,
Se a gente edificar essa casa sobre a areia, a tendência dessa casa ela irá se desmoronar. Então, de que maneira estamos conduzindo a nossa vida? Qual alicerce estamos formando? Né? Então, precisamos ver quais são as nossas prioridades, né? Porque em cima dessas prioridades estaremos, né, estaremos edificando sobre bases firmes ou não. Vamos pensar no edifício. Né? Tem-se muito cuidado quando se vai construir edifício, na base desse edifício. Você faz análise de solo, você define estaca, você define sapata, você faz um estudo muito pormenorizado para se construir edifício. Por quê? Que após plantado o edifício ali, se você tiver um defeito na base, todo o edifício está condenado. Então, se a gente não nos edificarmos, não construir a nossa vida em cima de uma base sólida, ao final de uma caminhada, por exemplo, a gente, né, quantas pessoas, ao chegar na idade avançada, pensam: o que eu fiz da minha vida? Quais os valores eu consegui acrescentar? Né? Então, isso é muito importante que a gente faça essa análise agora, para não deixar, quando chegarmos, né, no momento de retorno à parte espiritual, entender que desperdiçamos uma encarnação. Então, precisamos ter bases firmes, e a melhor base é pautar a nossa vida perante o Evangelho, perante o entendimento, perante os ensinos de Jesus. Né? Não vai dar para consertar, né? Não vamos acertar uma vida de erros no final. Muito provavelmente só conseguiremos, né, acertar uma nova encarnação. Então, como falou nosso irmão no domingo passado, nosso irmão Tiago, precisamos fazer a nossa parte, fazer bem a nossa parte agora. Né? Já sabemos que temos o nosso passado nos colocou aqui na situação que vivenciamos, nos colocou com as pessoas que aqui estamos. Né? Então, que procuremos entender a nossa vida e não que angariemos mais débitos para que temos que retornar para saudar, de repente, não saudar o que deixamos de fazer, ainda levando mais situações para serem acertadas na vida posterior, na outra vida. Então, que assumamos, né? Que assumamos, conforme já ouvimos, né, na nossa tribuna santa lá do Minha Paz, que assumamos o controle da nossa encarnação. Precisamos ter esse controle do que estamos fazendo, né? É importante que a gente tenha esse discernimento de como estamos vivendo, e não deixarmos nos levar pela onda, conforme muito se fala aí no dia a dia. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando do nosso Senhor Jesus Cristo, de estar podendo transmitir um pouco do seu Evangelho, né? Porque já sabemos que quando a gente para estudar, quando a gente para preparar qualquer estudo que seja, o primeiro a ser edificado somos nós, o primeiro a aprender somos nós. Isso é muito importante. Que o Senhor nos abençoe. E vamos agora finalizar nossa palestra com a oração, com o hino e com a oração final. Que assim seja. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e
e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Oremos. Irmãos, de acordo com as palavras de Jesus, o reino de Deus está dentro de nós, nos redutos mais íntimos de nossa consciência, no santuário de nossos corações. E nos cabe unicamente o dever e o esforço de sua descoberta. O céu é a mesma coisa que o reino de Deus. Céu é quietude interior, quer estejamos encarnados ou desencarnados. O céu está na consciência isenta de ossos, na mente sintonizada com o alto, no coração incessantemente devotado ao trabalho edificante, na alma sinceramente resignada na dor. Quando a soma dessas realidades espirituais trazer serenidade aos nossos corações, teremos descoberto dentro de nós o reino de Deus. E estaremos, enfim, no céu. E as palavras de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós, estarão confirmadas, plenamente confirmadas. Que assim seja.